Salve, salve família. Aqui mais uma vez fazendo essa análise, né, dessa sequência de amistosos do Brasil, dessa vez contra a Croácia, com vitória. Como o Bessa tinha pontuado, era para fazer o dever de casa, não tinha jeito. A Croácia, a gente deixando bem claro nossa análise do pré-jogo, respeitar a Croácia, dar o devido respeito, e foi um jogo que a Croácia, o que a gente analisou, apareceu em campo. A Croácia é um time organizado, é um time que já tem um trabalho longo e deu trabalho pro Brasil taticamente falando, tá? Mas a gente tem jogadores individualmente no banco, quando entra, muda, enfim, titular hoje, incontestavelmente um time muito forte. E muita coisa pra comentar hoje. E é isso aí, sem muita enrolação. E aí, Bessa, tudo certo? Beleza, Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um jogo da seleção aí, que esse jogo aí foi muito mais apresentável que os últimos, né? Dada toda a circunstância. E como a gente comentou também, né? Pelo tempo de treino a mais, com certeza a Ancelotti deu uma ajeitada a mais. E com isso o time titular conseguiu jogar muito, muito melhor do que foi contra a França. E é isso aí. Basicamente, como o Bessa pontuou, esse tempo foi importante. O time titular conseguiu entregar o que se espera, um time com algumas mudanças que foram pontuais e certeiras. Mudanças que a gente assinou embaixo, tá? Luiz Henrique e Danilo jogaram uma partidaça, já entraram muito bem contra. Eu já sou suspeito a falar de Danilo. Não é de hoje que eu falo do atleta Danilo. Em todas as análises do Brasileirão que a gente faz, aos fins da rodada, é sempre o mesmo comentário que sai da minha boca. Botafogo é muito ruim, time horroroso, mas Danilo joga muita bola. Joga muita bola. É o ponto alto do Botafogo na temporada. É um dos melhores jogadores hoje no Brasil. Briga pelo top 3 tranquilamente. E não é o terceiro colocado, tá? Você aí discuta quem é o seu segundo e seu primeiro, se é entre ele ou sei lá. É... Não consigo pensar em outro, pra ser bem honesto. Acho que realmente o Danilo hoje é o melhor jogador da temporada no Brasil, com uma certa margem, tá? Não à toa foi convocado para a seleção e tá jogando essa bola que tá. Vai causar dor de cabeça para Ancelotti. E por outro lado, outros jogadores ficando um pouco para trás, né? É, Bruno Guimarães, não acho que ele fica para trás, porque o Ancelotti já deixou claro que gosta muito do atleta. Não foi convocado por causa de lesão, mas ele vai ter que chegar mas com quem dois vai pés ficar nas para portas. trás aí vai ser Andrei Santos. Andrei Santos, ele vai. Eu acho, eu acho que ele tem ainda um crédito. Não vai ser, ele vai se tornar a última opção dentro do banco, com toda certeza. Isso realmente, como você falou, vai ficar para trás, porém não fica para trás ao ponto de não ser convocado, Sim. porque Gabriel Sara só jogou os 10 minutos contra a França, nem entrou contra a Croácia. Eu até esperava que ele fosse entrar com o Gabriel Sara, não entrasse com o Andrés Santos. Digamos que ele entra com o Sara no jogo passado contra a Croácia ontem. E Sara faz uma partida muito boa. Aí eu já fico já com a pulga atrás da orelha. Acho que o Ancelotti poderia repensar um pouco sobre o Andrés Santos. Mas o Andrés Santos entrou ontem, com acho que 10, 15 minutos ele jogou. E não foi mal não. Ele não foi mal não. Ele apareceu mais do que foi o jogo contra a França. Acho que ele sentiu um pouco o jogo contra a França. Eu não sentiu o jogo ontem contra a Croácia. Tem uma bola que ele rouba muito bem e sai jogando construído com o Ryan. E, enfim, eu acho que hoje Sara não aproveitou muito bem a convocação. Não digo por culpa dele, mas sim porque Ancelotti não entregou os minutos. Talvez Ancelotti não. Isso aí é uma crítica ao Ancelotti, tá? Já vou adiantar. Ancelotti não aproveitou os minutos que tinha para entregar aos jogadores que estavam para teste. Henrique ter jogado só 10, 15 minutos nesses amistosos é um absurdo. Ryan também jogou muito pouco. Sara só jogou o primeiro jogo 10 minutos. Enfim, ele ter oportunizado o Bento mais uma vez, sinceramente, acho que não tinha nem ter sido convocado. E Danilo, né, que já tem cadeira cativa na Copa do Mundo, também não tinha nem que ter aparecido, modéstia à Que parte. por Mas sinal, só um breve comentário sobre o gol, que os dois, esses dois nós falharam. os dois falham no lance. Bento, numa confusão mental, sendo pegando leve ainda com ele. Não faz sentido ter saltado, era só ter controlado um pouco a profundidade. Danilo, que em dúvida se intercepta, se ele não ganha na força de Meijer, né, que fala o nome dele. Meja. É, ele não ganha na força ali, ele consegue se impor e Danilo fica para trás. Tinha a oportunidade de antecipar, não antecipou. Não sei se ele ficou com medo de dar um toque e ele fazer o gol contra, porque acho que ele já tinha reparado que Bento saiu errado. Mas um erro que muito custoso, muito danoso
para os dois nomes, mas um deles já tem vaga garantida, né, por Ancelotti. O Ancelotti já deixou claro que a gente vai ver Danilo, lateral direito do Flamengo na Copa do Mundo, e Bento, que foi convocado nesse período com o Ancelotti todas as vezes. Então é algo assim absurdo. Na lateral direita eu até entendo, né, que tem aquela dúvida, muito jogador que não a gente não enxerga o bom nível, porém esse cara não é Danilo que entrega esse bom nível. Ibanez como lateral direito foi muito bem, É isso por que eu ia sinal. comentar. O Ibanez foi muito, muito bem. Eu gosto muito dessa ideia de Ancelotti trazer um zagueiro para algum lado do campo para jogar como lateral, para liberar, na teoria, né? Seria liberar o outro lateral para ser mais ofensivo. Coisa que aconteceu pouco com o Douglas Santos, mas eu gostei bastante, gosto bastante dessa ideia de usar um zagueiro para lateral. Não, e eu ainda acho que, como você falou, o Douglas Santos poderia ter sido mais ofensivo, mas não fez uma partida ruim. O Douglas Sim, Santos é aquele lateral feijão com arroz, é. tá? Ele é aquele lateral feijão com arroz. Ele vai estar no ciclo da Copa, ele vai estar na Copa do Mundo. Mas eu espero ver outro lateral, ter outra opção como lateral. Não acho que Alexandro, que não foi convocado, mas saiu por lesão, ele não entrega o nível melhor, sabe? Ele também é um lateral um pouco feijão com arroz hoje, mais burocrático, enfim, com experiência, bem verdade. Mas eu gostaria de ver um lateral esquerdo como Juba, sendo bem Também. honesto, mas que não tá muito bem na temporada, oscilando bastante. E por Não vou falar que Juba. sinal, pode completar. Não vou falar que Juba não tá bem na temporada, só tá oscilando. É, Mas poderia ser esse lateral mais ofensivo. Quando você tem um zagueiro pela direita, a gente sabe que esse zagueiro vai ser Militão. Tem um Juba que flutua muito bem por dentro, ataca bem quando tem que jogar mais aberto, enfim. Eu acho que ter dois laterais esquerdos que fazem o simples não é o bastante para a seleção. A gente tinha que ter esse lateral um pouco a mais. O problema é que a gente não tem nome. A é. gente comenta sobre Caio Henrique, que não tá mal no Mônaco, mas na seleção as oportunidades que teve não aproveitou tão bem. E, enfim, é uma posição muito discutida ainda, né? Tanto a lateral esquerda quanto a direita. E só antes de passar para a cabeça, em relação ao Danilo, o que eu penso? A gente sabe que quem vai se titular na Copa do Mundo na lateral direita é Militão. Isso eu acho que é um fato, todo mundo sabe disso. Porém, você ter Danilo como opção é danoso pro time, pô. É danoso. Eu confio mais em Ibanez sendo reserva de Danilo do que. Ou sendo reserva de Militão do que Danilo sendo reserva. Acho que você pensar num cara como Danilo, pô, tendo a oportunidade ou talvez entrar em campo numa Copa do Mundo é ruim. Como eu falei, é danoso. Acho que isso não pode acontecer. Eu não gosto da postura de Ancelotti já garantir um cara para a Copa do Mundo. Eu entendo todo o papel que ele pode ter com o grupo, ser um cara líder, mas seleção é momento, não dá pra. Danilo hoje é reserva no Flamengo, com todo Pois é. respeito. Então, não tem muito pra onde correr. E sobre Bento, antes de passar pra besta de novo, a gente tem muito goleiro de alto nível no Brasileirão, tá? Se é pra trazer uma terceira opção, se os dois goleiros são Alisson e Ederson mesmo, tudo bem. Mas a terceira opção não pode ser Bento. Não pode. A gente tem o próprio Hugo Souza que foi convocado, Fábio, Arcanjo, meu Vitória. Mas sendo bem honesto, o Arcanjo, o Ronaldo, tudo bem que o Ronaldo teve uma lesão, desempenha melhor do que Bento. Acho que não é nenhum absurdo o Ronaldo do Bahia. Tava tendo um momento melhor do que Bento, É antes de versão se do Galo. lesionar. É versão do Galo. Então, assim, não falta goleiro bom no Brasileirão. Eu tô citando o Brasileirão. Ainda tem o goleiro do Frankfurt, que eu esqueci agora o nome, que é um bom goleiro. É, tem boa saída com a bola no pé, enfim, agarrando muito lá no Frankfurt. Então não falta opção de goleiro. A gente tá convocando o Bento, eu acho que é um erro muito grande de Ancelotti. Tudo bem, é a terceira opção de goleiro. Dificilmente essa terceira opção ela entra em campo. Mas o próprio Ederson eu acho um pouco contestável, tá? Se é a segunda opção. Pra mim, minha primeira é Alisson e as duas vagas outras para goleiro é bem aberta, tá? Sendo bem honesto. Mas eu entendo o Ederson pela toda a experiência que ele tem. É, realmente, acho que essa questão de Bento aí é uma coisa que não dá para entender, principalmente por ele, né, como a gente comentou no vídeo lá, antes do jogo da França, o Zé comentou bastante a situação de que jogadores que jogam no árabe se destacam, tipo, não faz mais que obrigação, já sabe que é um jogador bom, que a gente pode contar. Agora, se joga no árabe, principalmente no Al Nassr, e ele não se destaca, aí já é uma pulga atrás da orelha que a gente tem que repensar bastante antes de olhar e convocar, né? Enfim, na questão, né, da linha defensiva que a gente estava falando, a questão de Danilo, eu realmente acho que essa questão de fincar ele na Copa do Mundo é uma questão que não faz sentido.
justamente pelo fato de ele não ter tanta segurança jogando assim, além do fato que no Flamengo, além de ele reserva, né, na zaga, não na lateral direita. Então, apesar de ele ter, né, toda uma carreira, principalmente na Juventus, pela lateral direita, eu acho que atualmente ele não merece ser fincado, assim, vamos dizer, direto para a Copa do Mundo. Nominalmente, acho que o problema é esse, é você não, o Ancelotti virar e falar, Danilo está convocado para a Copa Sim, do Mundo, ele está garantido. Porque a gente sabe que Vinícius Júnior não está garantido também. O Ancelotti não precisa citar. A gente sabe que Luiz Henrique deve estar garantido também. Enfim, Marquinhos. Mas ele não citou. O fato dele virar e falar Danilo está convocado é uma afronta à torcida brasileira, porque ele sabe. O Ancelotti sabe como a torcida brasileira não gosta de Danilo, questiona muito. Então ele, ó, não importa o que vocês falar, não vão falar, Danilo é um cara importante pro grupo, então ele tá convocado. esse que é o problema. Enfim, na questão lateral esquerda, como o Zé falou aí, na questão que poderia ter usado, né, testado outras pessoas, as performances de outros jogadores. E, por sinal, a questão de Kaique Bruno, que entrou no lugar de Douglas Santos, Pouco que tempo. pouco tempo, pouquíssimo tempo, mas, vamos dizer assim, ele vai ficar marcado pela. Ele, no caso, né? Ele e Léo Pereira, assim, que foi a jogada que gerou o gol, né? Que Eu não. eu não acho que. Eu não Eu não é, acho que foi culpa dele. Mas o povo ele vai pegar no pé na questão de cobertura. Deixou, vamos dizer assim, o espaço muito aberto para eles fazerem a jogada e tal. Enfim, vai cair muito por cima dele, infelizmente. Mas eu não acho que ele foi o problema da situação do gol, né? Longe de ser o problema. Partindo mais para a questão do meio, como o Zé falou bastante de Danilo, né? Não tenho nada a adicionar, pô, 100% jogadoraço, né? Não é à toa que tá fazendo o que faz no Botafogo, Botafogo nessa situação. A situação de Casemiro, né? É uma situação que eu até falei com o Zé que, tipo, em questão de bola no pé, né? Zé falou que ele não é bom, mas como eu falei, na questão de sem bola, ele é aquele cara que ele realmente ele vai querer ir ele pra marca por cima. dois. Exatamente, ele marca por ele e pelo outro volante. E o reserva imediato dele, que como o Casemiro mesmo falou, que seria Fabinho, que por sinal eu achei que ele entrou bem, não vou Entrou muito mentir, bem. entrou muito bem. Todo mundo Isso acha. aí, e o Kubica pontuou em relação ao Arábia, né? O campeonato da Arábia Saudita. A Bento não tá sobrando lá na Arábia Saudita. Ele não é o melhor goleiro da Arábia Saudita. Já Fabinho, ele é um dos melhores volantes da Arábia Saudita, se não o melhor, tá? Jogando muita bola lá. E Ibanes, que foi convocado também da Arábia Saudita, ele também tá sobrando lá, o melhor zagueiro da Arábia Saudita. Em números, enfim, desempenho. O que a gente fala sobre o campeonato não é que o campeonato ele é ruim. Óbvio, ele é fraco, competitivamente falando. E isso não significa que você não vai convocar jogador nenhum desse campeonato. Outras seleções convocam também, não é só o Brasil. Porém, quando você vai convocar um cara de lá, sua obrigação é convocar um cara que esteja sobrando. Sobrando. Porque a competitividade é mais baixa, o cara que tem qualidade ele tem que sobrar. Bento é um bom goleiro, a gente sabe. Bento saiu daqui do Brasileirão em alta. Todo mundo sabia que o Bento tinha uma oportunidade e segurança tranquila de se tornar um goleiro de seleção. O problema é que ele chega lá, não desempenha bons jogos e na seleção muito menos. Então é sobre sobrar. Fabinho sobra, Ibani sobra, quando chega na seleção faz jogos bons, jogos seguros, sem muito desnível. Exatamente. Fabinho é um cara assim que a galera pega muito no pé, por ser velho, por estar no árabe principalmente, né? Mas também é uma questão que, por exemplo, na Copa de 22, que ele tava, pô, no auge no Liverpool, amassando, aí Tite vai lá e me bota Fred em vez de Fabinho. É, é. Aí também já é outra coisa a se falar. Mas enfim. Continuando, Matheus Cunha é o jogador que eu defendo muito, defendo bastante. Zé também defende muito, porque pelo papel tático dele ele é muito, muito importante. A galera pega muito no pé dele por ele não ser aquele cara elástico que faz boa jogada sempre, toda hora. Ele faz um papel tático muito importante, principalmente por marcar por Vini Júnior, né? Porque se vocês forem reparar, Vini Júnior ele não é tão forte na marcação como ele jogava no Real Madrid ou joga no Real Madrid. E esse papel de marcação, o Ancelotti joga para Matheus Cunha, que joga apoiando ali a lateral esquerda, enfim, que é um papel muito, muito importante. E não é à toa que o primeiro gol começou com ele, né? Com a jogada de contra-ataque. Bolão. E um bolaço, bolaço para Vini. E aí Vini fez o que fez, né? A jogada
voltando a ser o jogador do Real Madrid. Isso. Que a gente cobra muito. E sabe que ele pode Exatamente. integrar. Se a gente cobra, porque a gente sabe que ele pode integrar. E É, entregar. não é à toa que nesse primeiro gol ele pô, jogou muita bola, cortou três, deixou o Danilo, jogou para Danilo livre, né? Que marcou. Um gol bem construído. Primeira jogada assim, muito tempo que a seleção faz assim, de gol, né? De construção. A questão de Luiz Henrique, pô, sem comentários, jogadoraço, jogador de seleção mesmo, sem, como o Zé falou, sem dúvidas, acho que com Não sente certeza o peso. não sente o peso da camisa, e enfim. Mas só para terminar os titulares assim, né, do jogo, João Pedro, que mais um jogo Abaixo. muito abaixo, né? Tipo, tirando um pouquinho do peso por cima dele, né, que a Croácia ela tava fazendo uma linha de marcação que tava deixando ele muito preso, né? Entre a linha da zaga. Mas enfim, eu acho que a questão dele ir buscar a bola no meio, né? Fazendo pivô, como o Igor Thiago entrou fazendo, né? Não é à toa que o terceiro gol também, Igor Thiago foi buscar a bola lá no meio. E acho que faltou essa questão de ele se movimentar mais, não ficar tão preso, né? Entre as linhas da Croácia. É que não defendendo 100% o João Pedro, porque eu concordo. O fato dele não ter feito uma partida boa. É que no Chelsea, ele faz uma função um pouco parecida com o que o Matheus Cunha faz, mas não no mesmo nível. O Matheus Cunha, de fato, no Manchester United, ele joga como ele jogou hoje no Brasil, com o meio campista mesmo, o 10. E com o Sesco, lá, que inclusive, né, a República Tcheca se classificou para. Não, o Sesco não é da República Tcheca, ele Não, é não. eslovênio, da Eslováquia. Enfim, mas o companheiro de time dele que é o centroavante camisa 9, Matheus Cunha joga atrás dele. Já João Pedro, ele de fato é o camisa 9. Porém, ele tem muito momento do jogo que ele domina a bola de frente. Então, ele não precisa fazer o pivô. Ele já recebe a bola de frente e tem o espaço para conduzir. Mas ele não encontrou esse espaço nem para fazer isso no jogo de ontem. Realmente uma partida muito abaixo, muito fraca de João Pedro. E eu não acho que ele, depois desse amistoso, ele sai com crédito totalmente negativo, porque a posição falta alguns nomes a posição. Acredito que se for levar para a Copa, é João Pedro e Igor Thiago mesmo, como esses centroavantes. Matheus Cunha ele não é centroavante. Ele vai para a Copa como meio campo mesmo. E, correndo por trás é Hendrick. Acho que a gente vai agora comentando só um pouquinho do banco. Quem entrou, todo mundo entrou bem, menos Danilo. E Ryan, que pegou um pouco na bola, quando pegou errou um pouquinho. Teve um passe que ele volta para trás que quase deu errado. Mas poucos minutos também. E teve uma Gostaria de ter visto jogada mais. quase de gol também, que ele saiu Sim, sozinho. dele. Sim, que ele fez uma boa jogada. Chutou, ele queria fazer o gol, óbvio. Ele viu, ó, tem um pouco tempo, tenho que mostrar alguma coisa a mais. Mas enfim, eu acho que desses que entraram no banco, do time titular, acredito que todos menos Ibanes, eles já estejam com um nomezinho na lista de convocação para a Copa do Mundo, tá? Ibanes porque provavelmente é natural que Militão ele tome o lugar de Ibanes na lista de convocação. Por mais que, para mim, sairia Danilo e ficaria Ibanes, tá? Isso fique bem claro. E Léo Pereira, que acho que dos zagueiros canhotos que a gente tem no Brasil hoje, de fato, é o que vive o melhor momento, mas que eu não acho ele uma nominalidade. Não fez uma partidaça contra a França, contra a Croácia não comprometeu, mas nada demais. Mas eu acho que o Ancelotti gostou do que viu em campo. E enfim, desses titulares, acho que acredito que todos, menos Ibanez, estão garantidos. Infelizmente, o Bento tem a confiança de Ancelotti, mas tudo bem. E do banco, Do banco, Fabinho, Fabinho Martinelli. Igor. Acho que esses são os garantidos. Aí vem agora aqui a briga, né? Igor Thiago, Andrei Santos vai brigar depois de Danilo ter passado da frente. Hendrick e Ryan. Acho que muito por fora, Kaique e Ryan, eles não. Não sei se eles entram muito unânime nessa briga, né? A gente sabe que Kaique tem Alexandre à frente e Ryan é Estevão. Sim. Talvez é mais difícil para Ryan do que para Kaique. Porque de fato Estevão é o melhor jogador junto com o Luiz Henrique nesse período com o Ancelotti. Toda vez que Estevão teve campo, ele entregou o Ancelotti e o Ancelotti gosta do atleta. Com Então, certeza. Estevão aí 100% na frente. Até mesmo de Luiz Henrique. Vai estar Luiz Henrique, sim, Estevão e Rafinha ali, né? Vamos dizer assim. É uma dor de cabeçazinha boa, por sinal, boa. para essa disputa aí de três jogadores bons. Enfim, a questão.
de correr por fora de Kaique, eu acho que se dá mais, né, como você falou, de Alexandre na frente. Nossa, Mas Alexandre ele também vem sentindo bastante lesões, né? E infelizmente ou infelizmente, né, goste ou quem não goste, ele pode ficar fora da Copa justamente por problema de lesão, né? Mais uma vez. Enfim, eu acho que é um problema, vamos dizer assim, é uma posição que Ancelotti tem que olhar com bastante carinho, né? Porque tem Douglas Santos, Alexandre e, pô, e não tem mais repertório, né? Tem Caio Henrique, como você citou, mas tem muita briga. Eu acho que não é nem tem repertório, é muita muita briga, briga, mas é nivelando por baixo. dúvida. Acho que Dúvida não é nem ainda, nivelando por baixo. Eu acho que são jogadores que entregam muito no clube. sim, Porém, a gente tem dúvida como eles vão ser na seleção. Um sim, Kaique que, apesar do Cruzeiro ser o último colocado do Brasileirão, tá jogando muito bem, vivendo um bom momento, porém, teve poucos minutos, então a gente vai falar o que do cara na seleção, é, sabe? A gente não sabe o que ele pode entregar, a gente sabe o que ele entrega no clube, que ele pode colocar aquilo no campo. Juba, mesmo vivendo alguns momentos de altos e baixos nessa temporada, vem jogando uma boa bola. Caio Henrique, a gente tem o próprio Matheus Bidu, sim, que o torcedor corintiano cobra muito, e pra mim, sendo bem honesto, nesse momento que a gente vive de lateral esquerdo, eu não acho que nenhuma loucura você falar que Matheus Bidu poderia estar nessa convocação. É o melhor jogador do Corinthians na temporada, na minha opinião, tá? Adianto já. E, enfim, a gente tem boas brigas pela posição, porém não são nomes que são unanimidade e pior, não são tão testados na seleção, porque eu acho que Ancelotti nessa posição ele se viu muito dentro de uma caixa por muita dúvida, sabe? Poderia ter testado mais. Quanto à volância, já foi bastante testada. A gente teve vários nomes, vários repertórios. Tudo bem, é uma posição que dentro do Brasil a gente tem muita briga, muitos jogadores bons. Eu costumo dizer que volante, todo time não importa no Brasileirão. Todo time tem um bom volante. sim. Pode ser do primeiro ao último colocado. Você sempre vai ter um bom volante. Bom mesmo, de entregar bom nível, sabe? E até na Série B, todo time da Série B tem um bom volante. Óbvio, a nível de Série B que poderia jogar uma Série A para ser um bom reserva. Volante, de fato, no Brasil é uma posição que tem muito jogador entregando, sabe? E aí é uma posição que é nivelada por cima. Quem é realmente muito bom, vive um momento muito bom e tecnicamente, individualmente, ele é muito acima. Então é uma posição brigada por cima. Já a lateral esquerda e a direita, a gente tem aquela briga sempre na beirada, tentando É, se agarrar a alguns contextos, porque não é muito jogador, não é excesso. E esses jogadores não são um muito acima do outro. A briga é difícil, é complicado. realmente essa briga aí vai ser uma questão aí que a Ancelotti vai trazer para os próximos dois amistosos, né? Que é contra o Haiti e contra o Egito, que o Egito é uma semana antes da Copa, ou 15 dias, não lembro. Enfim, Primeiro é é Haiti no Maracanã e depois isso, Egito uma semana antes da Copa. exato. E passando por cima, assim, né, sobre a Croácia, né, pelo que a gente pôde ver, é o que você falou, né, é uma seleção que apresentou um nível que realmente era esperado, né, Coletivo. que coletivamente falando, não tem aqueles jogadores individuais que fazem e acontecem, né, E o que a gente disse mas, também, né, Bessa? Que o sim, próprio Modric não esperava que ele fosse jogar um minuto completo. Jogou só o primeiro tempo, eu achei que foi bastante. é, Mas naquele ritmo, né? Ele não é mais aquele cara, fisicamente falando, não tem muito pra onde correr. exatamente, ele não aguenta o tranco mais, né, como aguentava antigamente. Enfim, e coletivamente falando, né, para mim foi bom, no sentido assim de marcação. Eu gostei bastante gostei assim, que eles apresentaram um nível bastante bom na questão de marcação, marcar a saída da bola do Brasil, Sim. que é uma coisa que o Brasil está tendo dificuldade ainda, mas que já deu uma melhora nesse último jogo, por sinal. E dos que entraram, né, só os dois que participaram do gol, que foi É, Magé e quem foi a Brook. assistência, Fluke, enfim. E eu acho que esse time da Croácia não vai ser aquele time que vai chegar. Eu já tô logo, né, dando meu palpite. Não vai ser aquele time que vai chegar surpreendendo e chegar na semifinal. É, como a Vai, gente vem vendo. vai ser um time que vai lutar bastante. Que nem em 2022, né? Pelo empate. Mas eu acho que eles não vão conseguir segurar tanto. Dadas as diversidades dos reservas, né? Que não tem o mesmo Sim. nível dos titulares. Eu acho que o que você pontuou é muito bem por aí. É um time que a gente enxerga coletivamente falando muito forte. Qualquer time tem potencial de marcar
pressão alto. Marcar a saída de bola do adversário. Qualquer time, o que define que se você vai conseguir ou não é o quão treinado você é. E obviamente proposta de jogo do cada treinador. Então, o Mirassol, mais uma vez, né? A gente usar esse exemplo do Mirassol ano passado. É um time individualmente genial? Não é. Mas marcava pressão contra qualquer outro time. Podia pegar o Palmeiras, principalmente quando jogava no Maião, e ele marcava pressão. Marcava com sempre a linha de frente, porque era um time muito bem coordenado. E a Croácia ela entregou isso pro Brasil, essa dificuldade, porque é um time que coletivamente é bem treinado. Então marcou, eles fazem a pressão, essa saída, a pressão na saída alta, tá muito com facilidade, por todos os jogadores já se entender e saber onde ele tem que ocupar cada espaço do campo. E isso gera dificuldade para o Brasil. É importante o Brasil enfrentar times assim. O Brasil não vai ter isso contra o Haiti. Sim. Não vai ter. A realidade é essa. O Brasil não vai ter o desafio de superar a pressão alta do Haiti. Vai ter o desafio, talvez, de superar o bloco baixo do Haiti, que também vai gerar falhas. Porque vou ser desonesto falar que eu acompanho o trabalho do Haiti, né? Mas eu já imagino que não é um time com muita qualidade individual e não deve ser um primor coletivamente falando. Me surpreenda, pode ser que me surpreenda. Mas eu não tenho dúvida que vai vir para marcar em bloco baixo. Então o É, Brasil vai ter esse desafio de se superar quando um time joga em bloco baixo. E já contra o Egito já é uma seleção mais coordenada. Empatou contra a Espanha o Egito, tá? A Super Espanha empatou em 0-0. verdade. Então vai ser, aí já vai gerar um pouco mais de dificuldade, ou seja, são desafios diferentes. A Croácia ontem gerou um desafio muito grande nessa primeira marcação. O Brasil conseguiu sair bem, algumas deu um chutão famoso, enfim, muito porque Danilo ajudou muito na construção, nessa pressão na saída de bola quando a Croácia vinha, Danilo baixava, enfim. São repertórios e o Ancelotti tem isso muito bem claro. Com certeza a questão aí que o Ancelotti vai clarear muito mais essa questão para os jogadores sobre o estilo de jogo. Enfim, né? Como a gente falou muito no tempo da escalação, acho que aqui a gente não tem muito tempo a perder. Ponto A, Danilo, né, o destaque do jogo, jogou muita bola. Defensivamente, ofensivamente é um cara, uma formiga em campo, é muito bom tecnicamente. Não à toa ele cobra também as bolas paradas, enfim. Tem que estar na Copa, sou fã demais. E em relação aos números, a Croácia tendo mais posse de bola, porque eu acho que fica muito claro que o Brasil vai ser o time que não vai querer, não vai fazer questão da bola a todo momento. Por isso que é importante você ter um desafio contra o Haiti, porque não é todo time que vai querer ficar com a bola também. O Haiti, por exemplo, não vai deixar que o Brasil não tenha a bola. Fala, não, 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 não. Eu sou pior que vocês que têm que ter a bola. E o Brasil vai encontrar isso na Copa do Mundo, principalmente na fase de grupo. Talvez contra Marrocos, que vai ser um jogo mais equilibrado. Talvez não, com certeza. Então, a Croácia teve mais posse de bola, não gerou perigo. Chegou muito no último terço, mas sem conseguir finalizar ou finalizava mal. E o Brasil foi efetivo no jogo de ontem, acho que a gente consegue definir isso muito bem. Nos contra-ataques, na jogada que construía. Mas basicamente acho que o que define muito bem o trabalho do Ancelotti é ser um time muito vertical. Não é um time de construção, de pé em pé, mas que ontem demonstrou muito bem, mais uma vez, por conta de Danilo. A maioria das construções tem passado no pé de Danilo, no pé de Matheus Cunha também, tá? Como o Bessa falou, a gente defende muito o atleta, porque taticamente entrega um nível muito grande. O que a torcida cobra é porque não é o jogador de grife. Ele vai errar sim, vai dar um Ele é o passe operário errado. da bola. Ele é operário com muita qualidade, por sinal. Dentro da tática ele entrega um bom futebol, um bom nível. Ele vai errar, não vai achar um lance da cartola. Porém, no final do jogo, o saldo de Matheus Cunha sempre vai ser positivo. Sim. Ele não vai fazer uma partida ruim. Com certeza, pô, essa partida do Matheus Cunha mais uma vez aí, né, como eu falei, é o operário da bola. Vai sempre ocupando os espaços ali, vamos dizer assim, cobrindo buracos, né? Principalmente de Vini Júnior na marcação. Enfim, eu acho que foi um jogo muito sólido. Mais uma vez, a questão da bola longa para Vini Júnior, que foi no início do jogo, né? Que foi, eles insistiram no início do jogo. Não estava dando certo, mais uma vez, porque o zagueiro sempre antecipava. E é uma questão que todas as seleções elas vão fazer isso. Vão jogar um Espero. zagueiro para segurar Vini Júnior e antecipar sempre nessas bolas longas. E aí, somente quando eu parava com essas bolas longas, né, que trabalham mais com Danilo e Matheus Cunha ali, que foi realmente conseguindo chegar próximo ao gol.
E que é uma questão dessa bola longa aí que eu acho que o Ancelotti tem que deixar baixo essa ideia, né? Não descartar, obviamente, né? Porque a gente sabe do nível de Vini Júnior em achar essa bola longa e consecutivamente chegar no gol. Mas é uma questão que o Ancelotti tem que deixar mais trabalhar pelo meio, né? Como o Zé falou, que ele gosta mais desse jogo mais vertical, mas acho que essa troca de passes realmente é muito importante pro Brasil, como é que eu vou dizer? Mudar mais seu estilo de jogo, né? Dar mais dinâmicas ofensivas Subir o pro. patamar também. Isso, exatamente. Fora isso, não tem muito o que fazer. A Croácia sempre tentando pelos três lados do campo, né? Pelo meio, pela esquerda e pela direita. Não conseguindo ser efetivo, tanto que só teve 3 chutes no gol. Um chute no gol que não foi contabilizado, né? Mas que eu não lembro quem foi, acho que foi o Kramaric, que ele deu meio que um voleio dentro da área, só que pegou no próprio companheiro de time, né? Foi, lembrei. E ali Então, provavelmente iria pro gol e mesmo. ali E poderia apugou. ser gol. Exatamente. Para isso, foi uma questão também muito sólida da defesa do Brasil, que, por sinal, como eu comentei, né, que a Ancelotti chamou o Vitor Reis para um jogo e nem um minutinho, é uma questão que eu realmente, sei lá, não sei se foi para ter o contato mais direto assim, É, conversar mais, essa questão assim, mas preparando para 2030. exatamente, preparando o próximo ciclo. Quem falar em próximo ciclo, o Ancelotti vem com essa ideia de Endrick somente no próximo ciclo, né? Não Não nessa dá. Copa. É uma questão que eu realmente não entendo, não concordo, dado ao que ele fez nesses 15 minutos, né? Ele Acho sempre faz. É absurdo. Ele, absurdo. ele tem. Ele gera tudo em campo, sabe? Ele tem uma gravidade muito grande. Ele atrai as coisas em campo. É muito predestinado. E com a seleção ele entrega à vontade. E é como a mesma coisa de Luiz Henrique, né? Não sente o peso da camisa. Não. Ele faz acontecer e, né? A, eu, né, tenho como essa opinião de Ancelotti não ter essa, vamos dizer assim, essa serventia com o Endrick foi pelo último jogo dele como titular. Eu não vou lembrar contra quem foi, mas que ele não arrumou nada, porém o Ancelotti, ele, né, caça a cabeça do garoto, enfim. E é isso. Acho que Endrick com certeza tem que estar dentro dessa convocação, brigando, né, com João Pedro, Igor Thiago. Os três, provavelmente eu acho que vai É, ser os três. sim. No máximo, perder, assim, João Pedro ou Igor Thiago, enfim. Mas eu acho que Endrick com certeza tem que ir nessa convocação para a Copa. Bom, é basicamente isso. Fim da data FIFA. Jogo do Brasil agora. Próxima convocação, a última, dia 18 de maio. Depois dos amistosos, um no final de maio, aqui no Brasil, despedida da seleção. E depois encontrar o Egito no próprio Estados Unidos, uma semana antes contra Marrocos. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Brasileirão voltando. Então, no sábado, já vai sair. Sábado, sexta-feira, provavelmente sábado. Já vai sair aquele vídeo quente da análise da rodada toda que vocês gostam. A gente gosta muito. Enfim, para quem gosta da data FIFA, alegria. Para quem gosta, não. Para quem gosta da data FIFA, se divertiu. Foi uma boa data FIFA. Iraque, classificado para a Copa do Mundo, tá ganhando da Bolívia. A gente já tem todos classificados da Copa do Mundo e pelo repescagem, né? Iraque, Bósnia, ganhando da Itália. Itália mais uma vez fora da Copa. República Tcheca, Iraque, Suécia. Bósnia, República Tcheca, Suécia. Suécia e Congo. Isso. Foram esses cinco. Três europeus, né? Bósnia, República Tcheca e Suécia, Iraque e Congo. Então, se esqueci de algum, perdão, mas acho que são esses cinco mesmo, da Exatamente. repescagem. Enfim, é isso aí. Like, curte, comente e compartilhe. Tamo junto, Bessa. Tamo junto, Zé. Siga a gente em todas as redes, @pênalti fora da área, que a gente tá postando também outros conteúdos, outros cortes, nas outras redes, principalmente no TikTok, no Instagram e aqui mesmo no Shorts, YouTube Shorts. Enfim, próximo vídeo provavelmente vai ser no sábado, né? Como o Zé falou, comentando sobre a volta do Brasileirão. E o outro vídeo ainda, provavelmente na segunda, que é comentando a rodada do Brasileirão do final de semana. É isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou e fui!